no livro de Êxodos, capítulo 2, e ficar com a sua Bíblia aberta. Livro de Êxodo, capítulo 2. Sentadinho como estamos. E foi-se um homem da família de Levi, e tomou por mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. E como não podia mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e calafetou-a com piche e betume, e nela pôs o menino, deixando-o assim entre os juncos, a ribeiro do rio Nilo. E a irmã do menino o acompanhava de longe para ver o que acontecia. E nisso desceu a filha de Faraó a banhar-se no rio, enquanto as suas donzelas passeavam pela orla do rio. E ela viu a arca entre os juncos e enviou uma de suas criadas para que a trouxesse. Ao abri-la, eis que ali estava um menino que chorava, e teve piedade dele, dizendo: certamente este é menino dos hebreus. Então a irmã do menino disse à filha de Faraó: queres que busque para ti uma ama de leite entre as hebreias para amamentá-lo? Vai, respondeu-lhe a filha de Faraó. Então a donzela foi e chamou a própria mãe do menino. Então a filha de Faraó disse: toma este menino, amamenta-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. Assim o menino foi crescendo, até que um dia trouxe a filha de Faraó, e ela foi para ele e ele foi para ela como filho, e deu-lhe o nome de Moisés, pois disse: das águas o tirei. Amém, irmãos? É bem interessante esse texto. Josias me perguntou: pastor, o senhor vai pregar, qual é o tema? Eu disse: meu irmão, sei ainda não, que assim sem saber, né? E aí hoje é aquele dia atípico, né? Primeiramente é o culto da família que faz no segundo domingo, né? É isso. E depois é o dia das mães, né? Que é o segundo domingo de maio, né? Dia das mães. E aí se junta dois eventos. Quando se for para falar de mãe, nós teríamos diversas personagens bíblicas que marcaram a sua história. Poderíamos falar de Ana, é bem comum falar-se de Ana. De outras mulheres que a Bíblia não diz se foram mães, mas marcaram a sua história, como Raabe, Esté. Outras mulheres como Abigail, como uma mulher anônima, que com apenas um grito, aquela mulher salva toda uma nação quando ela tem coragem de gritar e perguntar quem era o capitão da guarda de Davi. E ao identificá-la, ela chama ele assim bem para pertinho dela e se identifica como uma das guardiãs de Israel, como uma das guardiãs da cultura, como uma das filhas da casa. Traz um tradicionalismo para demonstrar quem era ela. Mas eu me lembrei de Joquebede. Essa mulher, o nome dela é Joquebede, e o nome dela significa Jeová é glória. É o sentido do nome de Joquebede, Jeová é glória. Joquebede, você só vai encontrar a referência do nome desta mulher 2 vezes na Bíblia. Você só vai encontrar a referência dela em Êxodo, capítulo 6, e versículo de número 20, e em Números 26 e 59. Então a Bíblia só vai se referir a Joquebede nessas 2 ocasiões. Êxodo capítulo 6 e versículo de número 20, você vai ver o nome dela, inclusive o significado.
e em Levíticos capítulo 25, Números capítulo 25 e versículos 59, 26 e 59. Números 26 e 59. Então, quando você vai para a biografia dessa mulher, você não acha muita coisa, muita informação sobre ela. Mas o papel dessa mulher, e aí ela já não agiu, ela agiu mais como mãe. O papel central, mais forte dela foi de mãe, mas uma mãe que ela soube entender qual era o projeto que havia para o seu filho. Quase como ela fosse revelada e soubesse o que estava reservado ao seu filho. Obviamente, havia um decreto para que todas as crianças fossem mortas, todos os homens, todos os varões fossem mortos. Por conta do crescimento da nação, a nação começou a crescer. E como a nação começou a crescer, o povo de Israel especialmente, aquilo trouxe preocupação a Faraó, porque o primeiro Faraó já havia morrido, e o segundo não conhecia nada da história de José, e com isso o povo começa a crescer. O povo de Israel é igual coelho para fazer menino. Era um povo muito, as mulheres eram mulheres muito viçosas, muito fortes, eram mulheres muito viris, mulheres boas parteiras, né, que conseguiam ter o seu filho, precisavam de ajuda, então eram mulheres fortes mesmo, abençoadas por Deus. E há o decreto para que todas as crianças sejam mortas. Só que quando aquelas mulheres, aquelas parteiras determinadas por Faraó para tomar aquelas crianças e depois levá-la à morte, quando ela chegava lá, as mães já tinham tido os meninos. Só que elas foram coniventes. E a Bíblia diz, não vou entrar nesse texto, mas a Bíblia diz que aquelas parteiras, elas foram ricamente abençoadas, porque elas foram piedosas com os filhos de Israel. Depois que isso acontece, a Joquebede resolve esconder a criança. Só que o menino vai crescer. O menino vai crescer e ela, poxa, o menino já está com 3 meses. E o menino é goeludo, chorão, né? Fazia muita zoada, chamava atenção. Esse eu preciso resolver. Veja, quando Deus dá à mãe uma estratégia. Porque nós encontramos, muito embora o texto não me mostre explicitamente, mas o texto me faz entrar e entender o que está acontecendo por volta de tudo isso. O que está acontecendo? Primeiramente, nós temos uma mãe sábia. Ela foi inteligente. Preparou um cesto, bertumou, ou seja, revestiu de piche, fez lá todo um preparo para que não entrasse água, para que o menino não morresse afogado. Ela tinha a informação de que a filha de Faraó, qual era o dia que ela saía com as suas donzelas para tomar o seu banho, para tomar, para se hidratar no rio Nilo. Ela sabia quais esses dias. Ela tinha as informações. Ao mesmo tempo, ela não poderia ser processada por abandono de incapaz. Por quê? Porque ela enviou a filha, ela enviou Miriam, para que Miriam acompanhasse de longe. Então, quando você começa a ler todo o texto, você começa a montar um quebra-cabeça da forma como Deus usou Joquebede, e aquela ação de Joquebede, ela teve toda uma importância para mim e para a sua vida. Aí talvez você pense, mas por que tem toda importância? Porque se Joquebede não tivesse sido usado para que Moisés fosse preservado, a nação de Israel tinha tomado outro rumo, e eu e você não estaríamos aqui nesta noite, porque há uma ligação, irmãos. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer, Deus sabe como agir, porque Deus é sábio e dá inteligência ao homem, à mulher, para que ele então possa pedir ali as suas estratégias, para que ele possa fugir de algumas situações que vai lhe cercando. E ela então, vamos para o texto, novamente,
Versículo 3, como não podia mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e calafetou-a com piche, ou seja, preparou todinho, colocou bertume, preparou todinho, colocou o menino dentro e deixando assim, entre os juncos, a ribeiro do rio Nilo. Ela não deixou a criança, irmãos, como até nos filmes, né, Josias, a gente vê que o menino vai andando no rio, ela não deixou. Ela pegou a criança, primeiramente ela fez uma situação geográfica para ver aonde a filha de Faraó iria tomar banho com as suas donzelas para reacular. Essa eu vou mais cedo, antes que ela chegue. Olha a inteligência, olha a estratégia que Deus deu. Vem cá, Miriam, tu sabe o decreto que foi, vão matar o teu irmão, mas Deus me deu uma estratégia. Eu vou preparar aqui um cesto, tem um ribeiro de água, ali tem uns matos, eu vou enganchar a criança lá, o bichinho é chorão, não vou nem dar de comer a ele, que é para ele chorar e chamar a atenção da filha de Faraó, mas tu fica de longe, tu fica escondida, tu fica observando. Muitas vezes, irmãos, Deus nos coloca em situação que nós precisamos ficar só observando para saber a hora certa de levantar e falar. Irmãos, tem a hora certa que Deus vai dar a você e a mim para nós sairmos de onde nós estamos e falarmos na hora certa. E quando você chegar naquele local com a palavra certa, a bênção vai chegar, porque Deus vai dizer: é hoje que você vai abrir a tua boca e é hoje que eu vou mudar essa sua história em nome do Senhor Jesus. Veja que lição essa mulher nos dá. E ela então vai, veja o versículo 3 de novo, coloca o menino, prepara todo o cesto e deixa entre os juncos, a ribeiro do rio Nilo. Ela não deixou no meio, ela deixou o ribeiro, ela deixou na ponta ali. Deve ter enganchado. Claro que ela deu conforto ao filho, mas ela deixou algo para que alguém percebesse. E disse: olha, Miriam, olha o versículo 4. E a irmã do menino acompanhava. Olha só, irmão, de longe. O que é acompanhar de longe? Ficar observando. Não era a hora de falar. Porque se a Miriam fosse falar, iria levantar suspeita. Iria entender, talvez até mesmo naquele momento, Faraó mandasse matar a criança. Senão tu fica de longe. Olha só. E a irmã do menino acompanhava de longe, para ver o que ia acontecer. Ou seja, ela estava preparada não só para proteger o irmão, mas ela estava num ato de curiosidade para cuidar do seu irmão, porque ele estava em uma parte inferior, ou seja, ele não tinha condição de se cuidar. Veja, irmãos, como o papel de uma mãe é fundamental para a sobrevivência de seu filho, para que possa haver um futuro promissor. Aquele dali, que estaria ali à beira do rio Nilo, seria futuramente o novo Faraó. Olha como Deus trabalha. É claro que não é esse o projeto de Deus, mas ele estava sendo preparado para ser o Faraó, porque ele não tinha filhos, ele tinha filhas. E quem vai ser vai substituir o Faraó, em vez de ser a filha que não podia, é um primo, é um sobrinho, se eu não me engano. Mas tinha que ser o filho. Só que não tinha, ia ser o filho da filha de Faraó. Mas vamos lá, continuar o texto. E a irmã do menino acompanhava de longe. Nisso, desceu a filha de Faraó. Por que acompanhava? Porque Joquebede, ela sabia a hora que ela iria vir para tomar o banho. Versículo 5. Nisso desceu a filha de Faraó a banhar-se no rio, enquanto as suas donzelas passeavam pela orla do rio. Por que as donzelas passeavam? Para saber se estava tudo tranquilo, se não tinha espiões, se não tinha alguém para espiar a filha do Faraó, porque ela se despia. Ela tirava toda a sua roupa e entrava despida na água. Então precisava observar se não havia homens por perto. Claro que essa aí morreria, né? Mas diz: nisso desceu a filha de Faraó
a banhar-se no rio, enquanto as suas donzelas passeavam pela orla do rio. E ela viu a arca entre os juncos, e envolto uma de suas criadas, aliás, e enviou uma. Quem foi que viu? Foi a filha de Faraó. Ela viu, porque quando o texto está falando, ele está o sujeito da frase é a filha de Faraó, então ela viu. E ela chama uma de suas criadas, só vai ver o que é aquilo dali. E nisso, desceu a filha de Faraó a banhar-se no rio, enquanto as suas donzelas passeavam pela orla do rio, e ela viu a arca entre o junco, e enviou uma de suas criadas para que a trouxesse. Só que ela não sabia o que aqui tinha dentro. A curiosidade dela foi grande, por conta da ação de uma mãe sábia, que sabia o que ia fazer. Joquebede agora, ela precisava preservar o seu filho, e creio eu, como ela era uma mulher hebreia, uma mulher conhecedora da lei, uma mulher conhecedora da palavra, não da lei porque ela ainda ia ser instituída, mas era uma mulher que sabia a história do Deus de Israel. Ela precisava agora ter uma estratégia, e ela foi clamar ao Senhor, e Deus deu a ela uma estratégia. Eu vou te dar a estratégia, ô Joquebede, que vai salvar esta nação, porque o meu povo clamou, porque o meu povo vai pedir. Se você continuar lendo, você vai ver mais à frente que vai haver um clamor do povo. Começa clamando e continua clamando lá na frente, por um livramento, e Deus estava preparando, Deus estava usando Joquebede para preparar aquele que então seria o salvador da nação de Israel, que traria a nação de volta, muito embora os seus olhos não pudessem mais contemplar o livramento que a ação dela ocasionou, quando ela resolveu guardar o seu filho, mas aquilo que ela fez ficou para a posteridade, aquilo que ela fez ficou para o futuro. Muitas vezes eu e você fazemos algo pelos nossos filhos, nós não veremos, mas eles colherão aquilo que você plantou. Você crê assim, irmão? Diz amém por isso. Aí ele vai e diz, versículo 6: ao abri-la, eis que ali estava um menino que chorava, e teve piedade, compaixão, dizendo: certamente este é o menino dos hebreus. Olha, irmãos, como é que Deus trabalha. Ela era filha de quem? Ela era filha de quem, irmãos? De Faraó. Então ela sabia do decreto. Poderia ter entregue a criança para que a criança fosse morta? Sim ou não? Sim. E por que não entregou? O texto responde. Olha o versículo 6 ainda. Ao abri-la, eis que estava um menino que chorava. O que fez? Comoveu o coração dela. E teve piedade, teve misericórdia. Primeiro, ela não tinha filhos, então ela aproveitou e disse: eu vou adotar esse menino. Menino forte, bem robusto, porque os filhos dos hebreus eram crianças robustas. Certamente esse é menino dos hebreus. Então, olha a hora de entrar em cena. Miriam estava onde? Quem lembra? Miriam estava escondida, olhando para ninguém vê-la. Mas então ela entende, chegou a hora de entrar em cena. Quando chegar a hora de você entrar em cena, irmão, para Deus mudar a história da tua vida, você vai entrar. Quando chegar a hora de você sair do escondido onde você está para entrar em cena, para o milagre chegar, você vai saber, porque Deus vai falar contigo, Deus vai falar ao teu coração e vai dizer: chegou a hora de você sair de onde você está e se manifestar. E quando você se manifestar para falar, então o milagre vai chegar, a bênção vai chegar, a providência vai chegar, a mudança virá, porque você vai sair de onde você está, mas na hora certa, e a tua palavra será como um tiro de flecha, ela vai e vai acertar o valente, em nome de Jesus. Você está entendendo a palavra, irmãos? Quantos estão compreendendo essa palavra nessa noite? Então, a irmã do menino
disse a filha de Faraó. Primeiro ela precisaria ter contato visual, saber quem era a filha de Faraó. Eles não tinham acesso, porque eles eram escravos, mas ela visualizou. Olha como aqui, irmão, olha como é que Deus trabalha. Queres que busque para ti uma ama de leite dentre as hebreias para amamentá-lo? Essa criança ainda é uma criança de peito, ela precisa ser amamentada. Você quer que eu faça isso? Agora, irmão, vamos pensar como é que Deus trabalha. Como é que exatamente naquela hora vai surgir uma pessoa para oferecer uma mãe para aquela criança? Olha como é que Deus trabalha. Naquele momento, Deus tinha um projeto. Então Deus cega a filha de Faraó, para que ela não entendesse o que estava acontecendo. E ela então, versículo 6, a Miriam aparece, dá a sugestão pela direção de Deus, ou seja, a palavra certa na hora certa. A palavra certa na hora certa, ela tem efeito. A palavra certa na hora certa, ela é como uma flecha na mão do valente. Ela derruba o valente. Você está entendendo, irmãos? A palavra certa, na hora certa, ela vai mudar a história. Então não se curve, porque quando chegar a hora de você dar a palavra certa, na hora certa, minha irmã, meu irmão, algo extraordinário Deus vai fazer. Porque quando chegar o momento de você dar a palavra, ou palavra pesada e forte, viu? Acaba não vai aguentar. Vai ser como uma martelada. Versículo 8. Aí ela diz assim, vai. Respondeu a filha de Faraó. Então a donzela foi e chamou a própria mãe do menino. Oh, glória! Olha só, tu vai dar o teu filho e tu ainda vai ser paga para cuidar do teu irmão. Olha o que Deus faz, irmão. É benção. Irmãos, por que o crente é incrédulo, meu irmão? Deus foi lá, vai cuidar do filho e ainda vai ser paga para cuidar do filho. É coisa que só Deus faz, irmão. É coisa que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. Deus vai levantar você, vai levantar alguém para mudar essa história. Então faça como Miriam, fique só escondidazinha, esperando a hora certa. Mas quando chegar a hora certa de você se levantar, vai vir a recompensa, irmão. Vai vir a recompensa em o nome do Senhor Jesus. E ela disse, vai. Respondeu a filha de Faraó. Então a donzela foi e chamou a própria mãe do menino. Chegou a hora da benção, mamãe Joquebede. Versículo 29. Então a filha de Faraó disse, toma este menino, amamenta-o, e eu te darei o teu salário. Irmãos, imagine agora a honraria que seria para Joquebede cuidar do neto de Faraó. O neto de Faraó, irmão, você era filho, ele disse, eu vou criar. Olha só, então a filha disse, toma esse menino, amamenta, ou seja, leva ele de volta. Irmão, você entendeu o que foi que Joquebede fez? Joquebede buscou segurança para o seu filho, irmão. Joquebede buscou estabilidade, Joquebede buscou proteção, Joquebede buscou o escudo, Joquebede buscou algo para garantir que o seu filho ia ser criado e andar com liberdade, não precisava esconder, ela não precisava ficar com medo e apreensiva com todas as pessoas que batiam na porta. Agora o filho dela podia correr, andar na cidade, porque aquele tinha sobre a vida dele as mãos de Faraó, as mãos da filha de Faraó. Ninguém toca, porque esse aí é escolhido. Ninguém toca, porque esse aí tem projeto. Ninguém toca, porque ele vai ser um grande no meio dos grandes. É assim que Deus vai fazer na tua e na minha vida. Quando eu e você ficamos no lugar certo, esperando a hora certa, Deus então vai mudar a história. Está entendendo a mensagem, irmãos? Estão compreendendo o que Deus está falando? Aí ele vai e continua. Ela vai, se eu vou te pagar teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E foi na hora, começou logo, vem cá. Os seios estavam cheios de leite. Havia vida.
vida, providência. Toma a criança é tomada e é amamentada, vá para casa e leve. É como se alguém dissesse: escute bem o decreto de Faraó, nesta criança dessa casa não se toca, porque sobre a vida dele tem a proteção do Deus Sol, do Deus Nilo. Muito embora para o povo de Israel isso não tivesse valor algum, mas havia uma proteção. Era Deus dizendo: eu uso quem eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, para guardar aqueles que são os meus, aquele que eu tenho um projeto, aquele que tem algo a ser feito na vida dele. Então não se preocupe, porque as minhas mãos estão sobre a tua vida, e eu vou te guardar até o dia que você se manifeste, para que a minha glória se manifeste entre os homens. É assim que Deus vai fazer na tua e na minha vida, é assim que Deus vai fazer na tua casa, é assim que Deus vai fazer na tua família. Você crê nisso, irmãos? Glorifica o Senhor. Você crê nesta palavra? Eu posso dizer para os irmãos que essa é uma palavra de Deus. Eu não me sentei para preparar esse sermão, não. Quando meu irmão Josias me perguntou: pastor, qual é o tema? Eu fiquei: meu irmão, tem tema não, meu irmão. Aí peguei aqui a Bíblia e deitei na minha rede e fiquei assim, pensei, e o Senhor disse: Joquebede. Eu sei que alguém nessa noite estava precisando ouvir essa palavra. Alguém que está me acompanhando está precisando ouvir esta palavra. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, o que Deus está fazendo. É porque nós queremos se limitar e dizer a forma que Deus tem que fazer. Nem se preocupe, fique igual Miriam no cantinho, esperando a hora de falar. E quando você falar, vai ser dado sua ordem para você ir buscar aquele que está precisando da providência e do milagre. E você vai lá, mas você vai na autoridade do nome de Jesus. E quando se fala no nome de Jesus, o cão baixa a cabeça e sai do meio, e o nome do nosso Deus é exaltado. Oh, maravilha! Então, a filha, versículo 9. Então a filha de Faraó disse: toma este menino, amamenta-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. Assim, o menino foi crescendo. Entenda isso aqui, irmãos. Por que Deus permitiu que isso acontecesse com Moisés? Vou lhe revelar o segredo. Moisés era hebreu, certo? Se ele tivesse sido criado simplesmente dentro da casa de Faraó, ele teria perdido todo o conceito de um hebreu. O que precisava? Deus disse: eu tenho um projeto na vida desse rapaz. Ele vai ser treinado na arte dos hebreus, mas também na arte de Faraó. Essa criança, ele vai ficar até a idade da formação de um caráter. Aproximadamente até 8 anos de idade ele fica nas mãos da mãe. Quando chega o momento, chegou a hora de você ir para o palácio. Você vai sair da casa de Joquebede e você vai para o palácio. Você foi inculcado na tua cabeça toda a essência de Deus em ti. Agora tu vai para o palácio para ser preparado para aprender a lidar com os egípcios e conhecer todos os egípcios. Você quer ver uma prova disso? Lembra quando chega a hora de Moisés levar o povo? O faraó vai pedir um negócio. Vai pedir assim: ó, tu não vai muito longe não, então tu sacrifica aqui mesmo nesse lugar. E Moisés disse assim: o Senhor sabe muito bem que a nossa adoração é abominação para o teu povo. Então ele conhecia as leis do Egito. Então ele foi criado por isso. Versículo 9: assim o menino foi crescendo. Estabilidade. Hebreus capítulo 11, versículo de número 24. E diz: e sendo Moisés já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado, porque ele via
o invisível. Ele foi ensinado lá na infância para onde ele iria. Ele foi ensinado lá na infância quem ele deveria ser. E quando chegou a hora de Deus se manifestar a ele, situações aconteceram para ele entender que Deus estava chamando. Primeiramente, ele tomou a dor de um hebreu, matou um egípcio. E ele sabia que quem matasse um egípcio tinha que ter a vida tirada, por isso que ele foge. Mas foi Deus trabalhando com Moisés, dizendo: tu precisa sair daqui, porque tu foi treinado primeiramente na minha essência, tu foi treinado na essência do Egito, agora eu preciso fazer uma purificação na tua alma, tu precisa ir para o deserto para depois voltar. É aí onde nós não entendemos o agir de Deus. Muitas vezes eu e você somos levados ao deserto das nossas vidas, para que algumas situações se passem, para que esqueçamos de alguma situação. Deus nos leva muitas vezes ao deserto da vida para formatar aquilo que nós pensamos e achamos, para poder botar algo bom em nós, tirar em nós muitas vezes alguns requisitos ainda do Egito. Deus não quer nada na tua vida e na minha vida do Egito, porque Deus chamou eu e você para um grande projeto, e Deus, se necessário for, leva você ao deserto, tira do deserto, volta para o palácio, para tirar o povo de Deus, volta para o deserto, para entrar na terra prometida, porque quando Deus tem algo a fazer na vida de um homem, de uma mulher, Ele age do jeito dEle, da maneira dEle, na hora dEle, não é como você quer e nem como eu quero. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que faz e age e opera no momento que Ele quer fazer. Veja só. E assim o menino foi crescendo, até que um dia, ela quem? Joquebede, o trouxe a quem? Ao seu lugar. Ele já foi educado, ele já conheceu quem era o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ouviu algumas histórias, porque ali ia começar uma outra história agora, a história do deserto. Aí ele vem, mas em toda a história, Joquebede em nenhum momento disse para Moisés que era sua mãe. Ela não disse. Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Mas ela tinha liberdade para instruí-lo. E ela, como uma mãe sábia, disse: eu prefiro agora gerar nele a mentalidade de um homem de Deus. Para quando chegar a hora, é por isso que Jesus sabiamente, irmãos, olha o que Jesus disse. João, capítulo 14, e versículo de número 26. Mas o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará e vos fará lembrar de tudo aquilo que tenham dito e ouvido. Aí talvez você pense: não, pastor, mas naquele tempo não tinha o Espírito Santo. Quem disse para você? Naquela época tinha sim o Espírito Santo. Não agia como age hoje, mas tinha o Espírito do Senhor. A diferença é que na época do Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha, tomava o homem por um momento e depois voltava. Mas agora na graça não, o Espírito Santo está na tua vida, você é templo e morada do Espírito Santo, Ele habita em mim e em você. Hoje você é casa de Deus. Mas naquela época, o menino cresceu, até o dia que foi trazido a Faraó, e ele foi para ela como um filho, e deu-lhe o nome de Moisés. Por que irmão, veja o segredo. Eu vou lhe fazer uma pergunta que é a lógica do texto. Ela diz assim: e deu-lhe o nome de Moisés. Quem foi que deu o nome de Moisés? Foi a própria filha de Faraó. Então eu entendo, meu querido presbítero Josias, que até ali ele deveria ter um nome egípcio. Isso é um pensamento meu, a Bíblia não diz isso, é eu que estou dizendo. E quando ela chega, como ele foi tirado das águas, o seu nome será Moisés. Porque haveria um propósito. Deus tira você de uma situação, mas Ele sempre faz você lembrar da situação que você estava, para nunca mais você voltar para ela. Você é Moisés, você foi tirado das águas.
das águas da dúvida, da incredulidade, do medo, do desespero, da incerteza, do pecado, você não pode voltar mais para lá. E ele disse, e deu-lhe o nome de Moisés, porque disse, das águas o tirei. Ali começaria a história de Moisés. Ele agora estava no palácio. Foi educado, agora foi conhecer as leis do Egito, foi conhecer tudo aquilo que estava à sua volta, foi ser preparado para ser o novo faraó. Esse era o plano da filha de Faraó, mas não era o plano de Deus. Muitas vezes, alguém tem um plano, mas não é o plano de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16:1, o homem projeta, o homem faz, o homem arquiteta, mas quem dá a resposta é o Senhor. E ele diz ainda em Provérbios, mas Deus pesa o Espírito. E o que é pesar o Espírito? Pesar o Espírito é Deus conhece a intenção da pessoa. Veja que coisa linda, irmão. Veja como Deus fala conosco através da atitude de uma mãe, que muitas vezes ninguém dá valor. Você já ouviu alguém pregando sobre Joquebede alguma vez? Eu nunca ouvi ninguém pregando sobre Joquebede. Mas essa mulher, ela é um exemplo. Essa mulher, ela montou a sua história. Essa mulher, o nome dela só é pronunciado 2 vezes na Bíblia, como eu já disse no começo do sermão. Mas foi 2 vezes bem pronunciado, para entender qual era o papel dela para a sobrevivência de uma nação. Muitas vezes, eu e você somos levados a situações que nós não entendemos o que está acontecendo. Mas é Deus dizendo para mim e para você, sou eu que estou no controle. Muitas vezes a situação não é aquela que você ou eu queremos, mas é o que Deus está preparando, porque Deus sempre tem o melhor. E quando aquela mulher bota no seu coração para poder se desfazer do seu filho, não sabia ela que o filho iria voltar para ela, porque ela não projetou isso. Ela não colocou no coração dela que ela ia ser a ama de leite. Ela colocou no coração dela que ele ia ser criado por Faraó. Mas a outra personagem que foi de extrema importância e de aliança foi a própria Miriam. Por quê? Porque ela amava o irmão. Porque se ela não amasse o irmão, ela teria deixado para lá, ela acompanhou. Quando ela percebeu, porque Deus deu a ela a direção, chegou a hora de agir. Eu tenho uma hebreia para cuidar do teu menino. Vai lá. Ou seja, vai chegar a hora que Deus vai despertar você para falar e a situação vai mudar. Espero que esta reflexão nessa noite tenha ficado guardada no seu coração. Que alguma coisa nessa noite tenha ficado guardado para que você e eu possamos entender a forma como Deus fala conosco. Irmãos, quando eu e você chegamos na casa do Senhor, nós chegamos para ouvir a voz dele. E nós só conseguimos ouvir a voz do Senhor quando nós então estamos ligados para saber o que Deus está projetando para nós. E Deus está projetando coisa boa para mim e para você. Seja uma Joquebede na hora que tiver Joquebede, que seja Joquebede. Mas também seja Miriam na hora que precisar ser Miriam. Seja Joquebede na hora de proteger e guardar. Seja Miriam na hora de falar, o momento certo que precisa falar.